Quando foi que a casa de Deus se tornou uma passarela de moda? Você já percebeu como a modéstia desapareceu das igrejas? Hoje vamos revelar o que as Escrituras realmente dizem sobre isso e por que essa mudança afeta sua espiritualidade. Você já entrou em uma igreja e sentiu que estava em qualquer lugar, menos na casa de Deus? Pessoas adorando com os lábios, mas se vestindo como se estivessem indo para uma festa. A pergunta não é sobre moda, é sobre reverência. Em que momento a liberdade cristã virou desculpa para perder a modéstia? Será que mudamos a Bíblia? Ou apenas aprendemos a ignorar o que ela diz? Fique até o final, porque hoje nós vamos falar de algo que muitos preferem fingir que não existe, mas que revela o estado espiritual da igreja. Vamos começar com uma verdade que incomoda. Durante séculos, a igreja estabeleceu padrões de modéstia que eram respeitados não por legalismo, mas por reverência. As pessoas se vestiam de forma diferente quando iam à casa de Deus. Havia um entendimento coletivo de que aquele não era um lugar comum. Era o lugar onde céu e terra se encontravam, onde o sagrado habitava, onde a presença de Deus era honrada. Mas algo mudou. E essa mudança não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo sutil, gradual. Começou com pequenas concessões. Uma roupa um pouco mais casual aqui, um decote um pouco mais ousado ali, uma saia um pouco mais curta. E a cada geração, o limite foi sendo empurrado mais para frente. Hoje, quando olhamos ao redor em muitas igrejas, vemos pessoas vestidas como se estivessem indo para o shopping, para a praia, para uma balada. E o mais impressionante é que ninguém mais questiona isso. A Bíblia é muito clara sobre a questão da modéstia. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, Paulo escreve algo que deveria ecoar em nossos corações. Da mesma sorte que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Perceba que Paulo não está falando apenas de luxo ou ostentação. Ele está falando de postura, de intenção, de onde está o coração. A palavra modéstia no original grego é sofrosine, que significa autocontrole, sensatez, pureza de mente. Não é apenas sobre cobrir o corpo, é sobre uma atitude interior que se manifesta exteriormente. É sobre reconhecer que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que a forma como nos apresentamos comunica algo sobre nossa relação com Deus e com os outros. Mas aqui está o problema. Vivemos em uma cultura que transformou o corpo em objeto de consumo, em ferramenta de poder, em símbolo de liberdade. A sociedade ensina que você pode e deve usar seu corpo como quiser, da forma que quiser, sem limites, sem pudor. E essa mentalidade invadiu a igreja. Muitos crentes absorveram essa filosofia secular e a misturaram com sua fé, criando um híbrido perigoso. Você vê isso nas redes sociais. Irmãs em Cristo postando fotos sensuais, usando roupas provocativas, buscando curtidas e validação. E quando alguém ousa questionar, a resposta é sempre a mesma. Não julgue. Deus olha o coração. Jesus me aceita como eu sou. Essas frases se tornaram escudos contra qualquer tipo de correção bíblica. Mas será que é isso mesmo que Jesus ensinou? Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Cristo estava ensinando que o pecado começa no coração, nos olhos, nos pensamentos. E se isso é verdade, então temos responsabilidade uns pelos outros. Se minha forma de vestir pode fazer meu irmão tropeçar, se minha roupa pode despertar pensamentos impuros em outra pessoa, então eu não estou amando meu próximo como Cristo ordenou. Há uma passagem poderosa em Romanos capítulo 14, versículo 13.
Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Paulo está dizendo que nossa liberdade tem limites. Sim, Cristo nos libertou. Mas essa liberdade não é licença para fazer o que quisermos. É responsabilidade de viver de forma que edifique o corpo de Cristo e não o destrua. Pense no seguinte: quando você entra na casa de Deus, qual é a sua intenção? Você está ali para adorar ao Senhor ou para ser notado pelos homens? Você está vestido para glorificar a Deus ou para chamar atenção para si mesmo? Essas são perguntas difíceis, mas necessárias. Porque a verdade é que muitos de nós perdemos o senso do sagrado. Tratamos a igreja como qualquer outro lugar social, e isso tem consequências espirituais profundas. Quando perdemos a reverência na casa de Deus, começamos a perder a reverência em todas as áreas da vida. A modéstia não é apenas sobre roupas. É sobre postura diante do sagrado. É sobre reconhecer que há momentos e lugares que exigem uma atitude diferente de nós. É sobre honrar a Deus não apenas com palavras, mas com nossa aparência, nossa conduta, nossa integridade. Pense nas gerações passadas. Nossos avós e bisavós tinham um respeito profundo pela casa de Deus. Os homens tiravam o chapéu ao entrar no templo. As mulheres cobriam a cabeça. Todos usavam suas melhores roupas, não para ostentar, mas para honrar. Havia uma separação clara entre o comum e o sagrado. Hoje, essa linha foi apagada, e com ela, perdemos algo precioso. A pergunta que precisamos fazer é: por que isso aconteceu? Como chegamos a esse ponto? A resposta não é simples, mas envolve vários fatores. Primeiro, a influência da cultura secular sobre a igreja. Segundo, a distorção do conceito de graça, transformando-a em permissividade. Terceiro, a falta de ensino bíblico sólido sobre santidade e separação. E quarto, o medo de parecer legalista ou ultrapassado. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Deus não mudou. Sua santidade continua a mesma. Sua palavra permanece eternamente. E Ele ainda espera que seu povo viva de forma diferente do mundo. Não por obrigação religiosa, mas por amor, por reverência, por gratidão pela salvação que recebemos. Se você chegou até aqui, agradeço por estar disposto a ouvir essa mensagem difícil. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, onde vamos aprofundar ainda mais nesse tema. Ative o sininho para receber as notificações. Sua jornada espiritual está apenas começando. Agora precisamos entender o que realmente está por trás dessa mudança de comportamento. Não foi apenas uma evolução cultural inocente. Foi uma mudança de cosmovisão, uma transformação profunda na forma como enxergamos Deus, o sagrado e a nós mesmos. E essa transformação tem raízes que vão muito além da moda ou das tendências sociais. Nos anos 60 e 70, o mundo passou por uma revolução cultural. Foi a era do faça amor, não faça guerra, da liberdade sexual, da quebra de tabus. E a igreja, ao invés de se manter firme em seus princípios, começou a ceder. Começou a dialogar com o espírito da época. E nesse diálogo, perdeu sua voz profética. Trocou a verdade absoluta pela relevância cultural. O movimento hippie trouxe uma nova filosofia. Vista-se como quiser. Seu corpo, suas regras. A liberdade individual acima de tudo. E esses valores, que nasceram em completa oposição aos princípios cristãos, foram lentamente absorvidos por uma geração de crentes que não queria parecer antiquada, que não queria ser rejeitada pelo mundo. Então veio a teologia da graça barata. Dietrich Bonhoeffer alertou sobre isso décadas atrás. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina de igreja. É a ceia sem confissão de pecados. É a graça sem cruz, sem Jesus Cristo vivo e encarnado.
Essa graça distorcida ensinou que não importa como você vive, Deus te ama do mesmo jeito. E tecnicamente, isso é verdade. Deus nos ama, mas seu amor não é permissividade. A Bíblia nos ensina em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação não é opcional. Não é um extra para crentes super espirituais. É um chamado para todos os que professam o nome de Cristo. E santificação envolve todas as áreas da vida, incluindo a forma como nos vestimos e nos apresentamos. Mas vamos ser honestos. O problema não é apenas com as mulheres. Os homens também têm sua parcela de responsabilidade. Homens que vão à igreja de bermuda rasgada, camiseta de banda de rock, chinelos de dedo, sem nenhum preparo, sem nenhum cuidado, como se Deus não merecesse o mínimo de respeito. E pior, homens que vão à igreja apenas para observar as mulheres, para olhar, para cobiçar. Jesus foi direto ao ponto quando falou sobre isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 29, ele disse algo radical. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Cristo não estava sendo literal, mas estava mostrando a seriedade do pecado da luxúria. Os homens precisam assumir responsabilidade por seus olhos e pensamentos. Não podem culpar as mulheres por suas próprias falhas morais, mas ao mesmo tempo, as mulheres que amam seus irmãos em Cristo não vão querer ser pedra de tropeço. Não vão querer vestir algo que possa despertar tentação. É uma questão de amor, de cuidado mútuo, de edificação do corpo de Cristo. E aqui entra um ponto crucial que muitos ignoram. A modéstia bíblica não é apenas sobre quantidade de tecido, é sobre intenção. Você pode estar completamente coberta, mas se sua roupa é justa, marcada, desenhada para chamar atenção ao corpo, você não está sendo modesta. A modéstia é sobre discrição, sobre não chamar atenção desnecessária para si mesma. Pense nas mulheres descritas em Provérbios capítulo 31, a mulher virtuosa. Ela se veste de força e dignidade. Sua beleza não está nas roupas caras ou sensuais, mas em seu caráter. Força e formosura são as suas vestes e se alegrará com o dia futuro. Essa é a verdadeira beleza que Deus valoriza. A beleza que vem de dentro, que se manifesta em humildade, em sabedoria, em temor ao Senhor. Mas nossa cultura inverteu completamente esses valores. Hoje a beleza é medida pela capacidade de seduzir, de provocar, de causar impacto visual. E essa mentalidade entrou na igreja através das mídias sociais, da televisão, da música secular. Crentes consomem as mesmas coisas que o mundo consome e então se perguntam por que pensam como o mundo pensa. Paulo nos alertou sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com o mundo significa nadar contra a corrente. Significa viver diferente, vestir diferente, pensar diferente. E isso não é popular. Você vai ser chamado de antiquado, de radical, de legalista. Suas próprias amigas cristãs podem zombar de você. Podem dizer que você está preso no passado. Mas a questão não é ser moderno ou antigo. A questão é ser obediente. A questão é honrar a Deus em tudo, incluindo nas pequenas escolhas diárias como o que vestir. Veja o contraste que Pedro faz em 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Pedro está dizendo que nosso foco está errado.
Gastamos tempo, dinheiro e energia tentando embelezar o exterior quando Deus está olhando para o interior. Isso não significa que devemos nos vestir de forma desleixada ou sem cuidado. Significa que nossa prioridade está invertida. Significa que valorizamos mais a opinião dos outros do que a de Deus. E quando essa é nossa mentalidade, estamos adorando ídolos. O ídolo da aprovação humana, o ídolo da beleza exterior, o ídolo da sensualidade. E talvez o aspecto mais triste de tudo isso seja o impacto nas novas gerações. As jovens cristãs estão crescendo sem referências de modéstia. Olham para as líderes de louvor, para as pregadoras, para as influenciadoras cristãs e veem mulheres vestidas de forma cada vez mais mundana e então repetem o padrão, porque ninguém as ensinou diferente, ninguém teve coragem de falar a verdade em amor. Os pais cristãos têm medo de parecer repressores. Os pastores têm medo de perder membros. E no meio desse silêncio covarde, toda uma geração está sendo formada com valores distorcidos. Valores que dizem que sua dignidade vem de sua aparência física, que seu valor está em quantos olhares você consegue atrair, que ser sexy é mais importante do que ser santa. Mas Deus não mudou sua mente sobre santidade. Ele continua chamando seu povo para ser diferente, para ser luz em meio às trevas, para ser sal que preserva e não que se corrompe. E esse chamado inclui a forma como nos vestimos, nos comportamos, nos apresentamos diante dele e diante do mundo. Então, o que fazemos com tudo isso? Como voltamos ao caminho da modéstia sem cair no legalismo farisaico? Como recuperamos o senso do sagrado sem criar regras humanas que sufocam a graça? Essas são perguntas essenciais porque a resposta não é simples. Não podemos apenas criar uma lista de roupas permitidas e proibidas. Isso seria repetir o erro dos fariseus que Jesus tanto condenou. A verdadeira modéstia começa no coração. Começa com uma transformação interior que acontece quando realmente encontramos a Cristo. Quando experimentamos seu amor sacrificial. Quando entendemos o preço que Ele pagou por nossa salvação. Algo muda dentro de nós. Não queremos mais viver para nós mesmos. Queremos viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. E essa mudança interior se manifesta exteriormente, não porque alguém nos obrigou, não porque há uma lista de regras na parede da igreja, mas porque nosso coração foi transformado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação é real, é profunda e afeta tudo em nossas vidas. Quando entendemos que nosso corpo não nos pertence mais, que fomos comprados por bom preço, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, nossa perspectiva muda completamente. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo é instrumento de adoração, não de exibição. É templo do Espírito Santo, não vitrine para o mundo. Mas vamos ser práticos. Como isso se aplica no dia a dia? Como uma mulher cristã escolhe o que vestir pela manhã? Como um homem cristão decide se aquela roupa é apropriada para o culto? A resposta está em fazer as perguntas certas. Primeira pergunta: essa roupa glorifica a Deus ou glorifica a mim? Segunda pergunta: essa roupa pode fazer alguém tropeçar? Terceira pergunta: eu me vestiria assim se Jesus estivesse fisicamente presente ao meu lado? Essas perguntas mudam tudo, porque elas tiram o foco das regras externas e colocam no relacionamento pessoal com Cristo. Não é sobre seguir uma lista, é sobre honrar aquele que nos amou primeiro. É sobre viver de forma que nosso testemunho seja íntegro, que nossa conduta não contradiga nossa confissão de fé. Vamos olhar para alguns exemplos bíblicos poderosos. Pense em Sara, a esposa de Abraão. 1 Pedro capítulo 3, versículo 6,
A descreve como modelo de submissão e modéstia, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Sua beleza não estava em adornos extravagantes, mas em seu caráter temente a Deus. Ou pense em Ruth, uma mulher que perdeu tudo, que estava em situação vulnerável, mas que se conduziu com dignidade e modéstia. Boaz a elogiou justamente por isso. Em Ruth capítulo 3, versículo 11, ele disse: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Sua reputação estava baseada em seu caráter, não em sua aparência sedutora. Agora, contraste isso com a mulher descrita em Provérbios capítulo 7. Uma mulher com trajes de prostituta, astuciosa de coração, alvoroçadora e irrequieta. Salomão usa essa figura para ilustrar o perigo da sedução, da falta de modéstia, da sensualidade que destrói. E ele termina dizendo que seu caminho leva à morte, que sua casa é o caminho do inferno. A Bíblia não é ambígua sobre esse assunto. Ela apresenta um padrão claro, e esse padrão não mudou porque vivemos em século 21. Os princípios de Deus são eternos, eles transcendem culturas e épocas. O que era verdade nos tempos de Paulo continua sendo verdade hoje. Nosso desafio não é modernizar a Bíblia, mas deixar que a Bíblia transforme nossa modernidade. E aqui está uma verdade que incomoda. A modéstia exige sacrifício. Exige que você abra mão de certas roupas que estão na moda. Exige que você seja diferente de suas amigas não cristãs. Exige que você enfrente críticas, julgamentos, até rejeição. Mas o que é isso comparado ao que Cristo fez por você? Ele deu sua vida. Você não pode dar sua vaidade? Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo não é um passeio confortável, é um chamado radical para morrer para si mesmo e viver para Ele. E isso inclui morrer para a necessidade de aprovação através da aparência física. Pense nas primeiras cristãs, mulheres que viviam no Império Romano, uma cultura ainda mais sexualizada e imoral do que a nossa. Elas tinham que escolher entre se conformar com o mundo ou se destacar como diferentes. E elas escolheram ser diferentes. Escolheram a modéstia, mesmo quando isso as tornava estranhas, mesmo quando eram ridicularizadas. E sabe por quê? Porque elas tinham algo que muitos cristãos modernos perderam. Elas tinham convicção. Elas realmente acreditavam que estavam vivendo para uma audiência de que a opinião de Deus importava mais do que a opinião de qualquer ser humano. Que agradar a Cristo era mais importante do que se encaixar na sociedade. Essa convicção produziu uma igreja poderosa, uma igreja que transformou o mundo. Uma igreja que o Império Romano tentou destruir, mas não conseguiu. Por quê? Porque aqueles cristãos levavam sua fé a sério. Eles não compartimentalizavam. Para eles, Jesus era Senhor de tudo, incluindo de sua aparência, de suas roupas, de cada aspecto de suas vidas. Agora, olhe para a igreja moderna. Fragmentada, fraca, sem poder moral para falar ao mundo. E por quê? Porque não há diferença visível entre os crentes e os incrédulos. Ambos se vestem igual, falam igual, vivem igual. A linha entre igreja e mundo foi apagada. E quando não há separação, não há sal, não há luz. Jesus foi claro em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mas se o sal perder seu sabor, de nada mais serve. Se a luz está escondida, não ilumina ninguém. Nossa modéstia é parte de como brilhamos, é parte de como mostramos ao mundo que há um jeito diferente de viver, uma perspectiva diferente sobre valor e beleza. Mas isso exige coragem, exige estar disposto a ser incompreendido,
exige abandonar a idolatria da popularidade e abraçar o caminho estreito que poucos encontram. E sim, é um caminho solitário às vezes, mas é o caminho que Cristo trilhou. E Ele nos chamou para segui-lo, não para criar nosso próprio caminho confortável. A verdadeira questão não é se você vai ser julgado. Você será. A questão é por quem você prefere ser julgado, pelos padrões do mundo ou pelos padrões de Deus, pela opinião dos homens ou pela verdade eterna das Escrituras. Essa escolha define tudo. Define quem você realmente é. Define a quem você realmente serve. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão profunda. Se você assistiu até aqui, agradeço de coração por sua coragem em enfrentar verdades que muitos preferem evitar. Este não é um tema confortável, mas é necessário. A modéstia não é sobre legalismo, é sobre reverência ao sagrado, sobre honrar a Deus em cada detalhe de nossas vidas. A casa de Deus merece nosso respeito. Nosso corpo, templo do Espírito Santo, merece ser tratado com dignidade, e nossos irmãos merecem que sejamos cuidadosos para não causar tropeço. Que o Senhor nos dê sabedoria e coragem para vivermos de forma diferente deste mundo. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe seu like, comente abaixo o que você pensa sobre esse tema e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Sua caminhada espiritual continua e estaremos aqui para aprofundar ainda mais nas verdades ocultas das Escrituras. Que Deus abençoe você ricamente